Jesus Cristo, nunca, porque ele fala assim, eu tenho medo de parar, é melhor arriscar e não parar, mesmo que tudo comece a entrar por outros caminhos, do que nunca fazer um compromisso com o Senhor Jesus, amém, meus irmãos? O texto do Salmo, nos contextos que ele é citado, fala de posição do ser humano, completamente, seguir a Jesus e não ir até as últimas consequências desastroso, amém, meus irmãos? E eu digo que Jesus disse, vinde a mim. Se você vai até Ele, quando vem na igreja, quando você está indo orar, quando você está no seu devocional, você está indo a Cristo. E Jesus falou, olha, tem que começar, tem que construir e tem que acabar. Diga glória a Deus, amém? Quer ver que interessante? Eu vou falar uma ilustração bem simples para você. Quando alguém encontra você, eu mesmo, quando eu estou de a pé na rua, primeira coisa que a pessoa pergunta, cadê o carro, pastor? Ou seja, estragou, vendeu, você está descendo? Você estava alto, está baixo? É assim que as pessoas perguntam. Se a pessoa muda de endereço, você está pagando aluguel? Você vendeu a casa? Se a pessoa está sozinha, cadê o namorado? Cadê a namorada? Se te encontra em outro lugar, você está trabalhando aqui agora? Tipo assim, você diminuiu? Como é que você está? Você caiu? Você começou e não terminou? Aí, mas esse rapaz cada hora está no lugar, essa pessoa cada hora está de um jeito, porque as pessoas, nem eles aceitam que você comece algo e não termine. Ninguém aceita isso, ninguém aceita. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de conviver com pessoas que começam uma coisa e deixam uma bagunça ali, começa e não termina. Eu não consigo, fica um problema. Eu gosto de ir fazendo e arrumando e fazendo isso aí. Então, meus irmãos, agora aí Jesus, com Jesus eu posso começar e não terminar, e não fazer as condições, e não cumprir as exigências dele. Com Jesus pode. Não, na minha vida, eu quero sempre estar no nível, para ninguém dizer que eu abaixei de nível agora, né? Meu tio falou assim, se você sair dessa casa que você mora agora, você vai ter que pegar uma casa do mesmo nível, porque a gente não pode diminuir o nível. Eu falei, mas eu já tenho uma casa desse nível. Ele falou, aonde? Eu falei, lá na glória, do ladinho do meu pai, aleluia. Sabia, meus irmãos? Agora, com Jesus também, eu acho que ninguém deve querer baixar o nível. Eu creio que para servir a Cristo, todos têm que querer estar, por cima, cumprindo as exigências. Lembrando que não é para salvação, é porque você já é salvo. Amém, meus irmãos? Na segunda parábola, a lição torna-se, veja se tem condições de não seguir a Jesus. Que interessante, né? Primeiro tem condições de servir a Jesus? A segunda veja se tem condições de não seguir a Jesus. Uma batalha de 10 mil contra 20 mil é uma luta com clara desvantagem, né? Em que só pode levar à derrota. É melhor negociar uma rendição. É melhor aceitar a soberania do rei mais forte. É melhor submeter-se a Jesus, pois não podemos enfrentá-lo vitoriosamente. Assim temos de pensar muito hoje. Seguir a Jesus é uma decisão séria. Não segui-lo também é. Amém, meus irmãos? O ouvinte tem que pensar bem. Ou eu sigo ele, que é uma decisão séria. Agora, se eu não seguir, é uma decisão mais séria ainda. Ou seja, eu tenho que seguir a Jesus Cristo. Diga amém. Não tem meio termo, já falei isso aqui. Parábola do sal surge nesse contexto, nos últimos versículos, né? O que nós lemos até agora. Como restaurar o sabor do sal sem sabor? Como restaurar a condição de discípulos que não se ajustam à qualidade do sal, né? Jesus está afirmando, meus irmãos, não há outro jeito, ou aceitam as minhas condições, ou não serão discípulos. Conclusão inevitável que nos leva ao provérbio: se o sal perder sua qualidade característica, não serve para nada, e na verdade não deve nem ser chamado de sal. Assim também o discípulo que perde suas características de discípulo, consagração, renúncia e etc., não serve para nada, e nem deve ser chamado de discípulo. E eu fiquei pensando, como que a igreja faz falta para mim e para a própria igreja. Estava falando para o Ailton, ei Ailton, hoje eu sei, eu fiquei a semana inteira com você, estou com saudade já, né? Pô, vou lá. Como que faz falta? Quinta-feira eu vim no culto com meus outros irmãos aqui. Nós oramos, nós louvamos, ouvimos testemunho, nós intercedemos, meus irmãos. E no outro dia eu estava com uma disposição incrível. Sempre é assim.
Depois do culto dá uma disposição, a gente levanta melhor, a gente fica mais, sabe, não é aquela história de cumprir, não é aquela história de ser religioso, é aquela história de adorar e amar a Deus, amém, meus irmãos? Está na presença do Senhor, a gente fica melhor, a gente fica mais disposto, a gente mostra que a gente é discípulo de Deus, amém, meus irmãos? As pessoas querem sensações da televisão, sensações de prazeres do mundo, mas uma sensação que você nem percebe é estar em consagração e renúncia na presença de Deus, porque o sal sente falta disso, amém, meus irmãos? O sal sente falta, então ele consegue estar na presença, ele consegue ter prazer nisso. Então, se falta isso, não serve para nada, nem deve ser chamado de discípulo. Consagração, renúncia é coisa de discípulo do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? O sal dá sabor e evita a corrupção do mundo. Diga, eu sou o tempero do mundo. Interessante, né? O sal evita a corrupção. Quer ver um segredo? Vou te falar um segredo. Não vai contar para ninguém, porque ele é açougueiro também. Carnes que são salgadas, meus irmãos, para fazer tipo char, carne seca, essas coisas, é para conservar ela, para não perder ela, né? Porque ela já tem um tempo de uso, né? Se ela não for salgada, vai perder ela. Vai ter que jogar ela fora. Então salga, coloca lá o produto, e aquela carne, ela se conserva, e a pessoa chega lá, levanta assim o pano, fala assim, que bonita, vou levar para comer. Leva, põe lá na comida, lá, estava uma delícia, entendeu? Porque antes de perder o produto, aquele produto foi colocado sal, antes do produto se corromper, porque o sal dá sabor e também evita a corrupção. O crente dá sabor e evita a corrupção do mundo, amém, meus irmãos? Vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. O sal do mundo antigo não era apenas condimento, não era apenas tempero, mas também era conservante. Você não é só o tempero, você também é a conservação dessa terra. O texto não está falando dos discípulos como quem apenas dá ao mundo sabor, alegria, prazer, ou seja, discernimento do certo ou errado. O crente, ele dá para o mundo discernimento do que é certo e do que é errado, mas também fala deles como os que impedem sua corrupção completa. Por isso que um crente que está lá na política tem que impedir a corrupção da nação, meus irmãos. Um crente que está na cidade tem que orar e impedir a corrupção da cidade. Ele tem que ter uma vida diferente dos corruptos. Está todo mundo se corrompendo, todo mundo endividado, todo mundo roubando, todo mundo matando. E o crente também? Não, de maneira alguma. O crente impede a corrupção, diga a glória a Deus. Todo mundo faz, pastor, mas eu não faço. Eu não faço. Amém, queridos? Assim como antigamente e ainda hoje, a carne, claro, falei, né, pode ser conservada com sal. E o discípulo do mundo age como um elemento que purifica o mundo do pecado pelo seu agir e pelo seu pregar. Olha para o teu irmão e diz, você é um agente de purificação. Quando você quer purificar o ambiente, né, Renata? Você põe um bom ar, né? O Renan solta um mau ar lá, tem que pôr um bom ar para purificar o ambiente. O cristão purifica o ambiente do mundo, mas purifica o mundo do pecado. Por isso o cristão não anda em pecado. Essa é uma verdade. O pecado é um acidente com ele. Então, pela maneira dele ser e pela maneira de pregar, ele mostra que ele é um discípulo, agente da purificação de Deus no mundo, representante de Deus. Você, cristão, é um representante de Deus. Deus não aparece, mas aparece em você. E as pessoas têm que te respeitar como representante de Deus, como servo e serva do Senhor. O discípulo no mundo impede a completa corrupção do mundo e dá o verdadeiro discernimento do que é certo e do que é errado. Agora a coisa apertou. Porque as pessoas conseguem dar o verdadeiro discernimento do que é certo e do que é errado? Conseguem, meus irmãos? Conseguimos fazer isso? Na internet eu não compartilho tudo, não mostro tudo, tem coisa que está errada, apesar de falar bonito, falar de Deus, falar do nome famoso. Mas nós temos qualificações para mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Diga, eu tenho a Bíblia e eu vou usá-la, amém? Irmãos, isso é muito sério, porque todo erro é pecado, né? Então, o cristão também está para dar discernimento do que é certo e do que é errado. Se os discípulos vão ter tais qualificações, é de se esperar que eles satisfaçam as condições que eu falei agora de pouco aqui. Condições necessárias para poder agir bem, não há outro jeito.
temos de seguir os termos impostos pelo